Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início aí nosso curso, né, para o ISS Campo Grande. Esse curso a gente já começou e acabou que nós gravamos aí questões, né, de outra banca, que foi, né, aquela UFPR, sendo que na realidade o concurso é PUC-PR, concurso ISS Campo Grande. Então, como o nosso curso é focado no edital e focado na banca, nós vamos regravar aqui, né, nossa primeira aula, né? Então a gente vai estar aí colocando aí nos padrões aí da PUC-PR. A gente tem que pensar como nosso inimigo nesse caso aí vai ser quem? A banca, e a gente vai se preparar aí para ela, direcionar nossos esforços para o edital e para a banca PUC-PR. Muitos assuntos, quando nós tivermos poucas questões aí da banca PUC-PR, iremos complementar com algumas questões da VUNESP, algumas questões aí também da FCC. Beleza? Então, tranquilo, vamos dar aí uma olhada aí no edital do concurso, né? Na parte de contabilidade, o ISS Campo Grande, PUC-PR, edital de 2009. Contabilidade geral, vamos reanalisar aí nosso edital, né? Princípios de contabilidade aprovado pelo Conselho de Contabilidade por meio da Resolução 750, atualizada pela 1282 de 2010. Pessoal, olha só, eles copiam normalmente, né, edital de outros concursos. Essa resolução ela já foi revogada. Né? Não é que não existe mais os princípios de contabilidade, mas os princípios de contabilidade acabam estando dispersos aí em outras normas. Não havia essa necessidade aí dessa norma, então ela foi revogada. E aí o que é que acontece, Silvio? Mas ela, né, pode cair? Pode sim, os concursos, né, que têm cobrado questões de princípios de contabilidade, ainda cobram muito aí com base aí na norma, né? Porque aquilo ali tá válido, não é? Quando você olha lá, princípio da competência, né? Aquilo é de acordo, né, com o fato gerador, né, confronto das receitas com as despesas. Então a gente vai trabalhar aí, vamos resolver questões aí, né, de acordo aí com essa resolução, questões que caíram aí na PUC-PR. Aí teoria da contabilidade, aquela parte toda inicial, né, conceito, objetivo e objeto. Certo? Olha aí, conceito, objetivo e objeto da contabilidade, a gente vai falar, e patrimônio. Aí os componentes lá do patrimônio, né? Componentes patrimoniais, ativo, passivo e PL, aí fatos contábeis e as respectivas variações, contas patrimoniais e contas de resultado, né? Apuração de resultado, plano de contas, função e estrutura da conta e classificação da conta. Então vai cair uma questão de conta. Se você for olhar, olha só, pessoal, ele não coloca aqui nada daquela parte ali de livros, né? A gente até comenta aqui um pouco de escrituração, mas eles não colocam nada aí no edital que tange ali a escrituração, já vai direto ali para os fatos contábeis, né? Permutativo, modificativo, misto, e plano de contas e função e estrutura das contas aí. Beleza. Então essa é a parte inicial, a parte que nós vamos aí trabalhar, né? Trabalhar nessa aula. Acaba que essa parte aí é bem mais tranquila, a gente vai matar esse negócio logo aí, né? Aí tem, né? Tem aí análise econômica e financeira, parte também bastante tranquila aí, no que diz respeito à banca, no que diz respeito a esse conteúdo específico aí, né? Análise econômica e financeira, ou seja, ele só colocou lá, ó, índices de liquidez, índice de rentabilidade e índices de lucratividade, além disso, análise horizontal e análise vertical. Então, uma coisa bem tranquila aí. Isso não é comum cair, efeitos inflacionários sobre o patrimônio das empresas, né? A gente não está tendo inflação, a gente vai comentar sobre isso aí. Avaliação e contabilização de itens patrimoniais e de resultados de investimentos societários no país. Então, não cai nem conversão de demonstrações contábeis de moeda estrangeira, nada disso. Ó, resultado de investimento societário no país. Destinação do resultado, isso aqui eles gostam de cobrar, destinação do resultado. Custo para avaliação de estoque. Aqui eu chamo atenção que a PUC-PR, né, ela, né, cobra essa parte aí de umas questõezinhas com operações com mercadorias, mais pesada até que a banca, as outras bancas, que é a FCC que as outras. Por quê? Porque eles cobram aquele detalhe da não cumulatividade do PIS e COFINS. Ah, Silvio, então quer dizer, quando você compra de indústria, vê se você lembra desse negócio aí, que a base de cálculo do ICMS é o valor da mercadoria. O IPI não integra a base de cálculo do ICMS, mas integra a base do cálculo do PIS e da COFINS para quem está adquirindo, certo? Então isso aí é cobrado na PUC-PR e a gente vai deixar você de cara pro gol. E aí, né, a parte de custos para tomada de decisão, né? Relação custo, volume, lucro, aquela parte lá de margem de contribuição, pontos de equilíbrio, tudo isso aí que nós vamos ver, ou seja, uma partezinha ali da contabilidade de custos.
Elaboração das demonstrações contábeis pela legislação societária e pelos princípios de contabilidade. Então, nós vamos elaborar as demonstrações contábeis, ele fala quais são os aí. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício. Olha só. Demonstração do resultado abrangente não é previsto na Lei 6.404, nos princípios. Isso aqui é previsto aonde? No CPC 26, certo? Demonstração do resultado abrangente. E ele está mandando que é para elaborar de acordo com a lei. Aí você tem que ficar atento aí com o quê? Com as normas dos pronunciamentos contábeis. Demonstração da mutação do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa pelo método direto e indireto, demonstração do valor adicionado e notas explicativas das demonstrações contábeis. Ou seja, ele colocou todo o conjunto completo das demonstrações de acordo com o CPC 26, certo? Pegou aí, balanço patrimonial, DRE, DRA, DMPL, DFC, DVA e notas explicativas, porque as notas explicativas compõem aí o conjunto completo das demonstrações. Então isso aqui ele não fez de acordo com a lei, não. É tanto que não tem nem DLPA aqui, ó. Se ligue, não tem DLPA, não. A gente tem o que aqui? A DMPL, certo? Beleza? E aqui, notas explicativas, conforme eu disse, né? Faz parte do conjunto completo. Isso aqui eles gostam de cobrar, né? Eu diria que possivelmente tenhamos uma questão de notas explicativas no teu concurso, certo? Regime de competência de caixa e normas aí brasileiras de contabilidade emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade. Quando coloca isso aí, as normas, né, brasileiras de contabilidade emitida pelo Conselho, aqui vai contabilidade menos infinita, mais infinito. Em tese, poderia cobrar qualquer coisa aí, né, com fundamento aí nesse item do edital. Mas normalmente não vai ser cobrado, né? A gente vai falar aqui de alguns, né, pronunciamentos contábeis, né? A gente vai falar de um que eles gostam muito de cobrar, o CPC 26, eles colocam aí sempre alguma coisa, né? Vamos falar lá do imobilizado, do intangível, resolver questões da PUC-PR desses temas, né? Que nós vamos ter aí, a gente já pesquisou, já selecionou aí as questões e, claro, complementando com questões interessantes aí de outras bancas. Perfeito? Então, analisado, agora partiu. Partiu ISS Campo Grande. Então vamos nessa aí, vamos nessa. Podemos dizer que o objeto da contabilidade é, né? Só lembrando, vamos lá, a definição que ele pede lá, o conceito, né? O conceito de contabilidade. Contabilidade é o quê? É uma ciência, né? É uma ciência que estuda e pratica, estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro. As funções, orientação, controle e registro, certo? É uma ciência, a ciência que... Ciência não é ciência exata, é ciência social, que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativo à administração econômica. Controle e registro. Ah, certo. Então já sei aí o conceito de contabilidade. Isso, nós tivemos um Congresso Brasileiro de Contabilidade, em 1924, que aí tem esse conceito oficial. É a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relacionados aí à administração econômica. Então nós temos o objeto da contabilidade. E o objeto da contabilidade é o quê, Silvio? O objeto da contabilidade é o patrimônio. Certo? O patrimônio. O patrimônio entendido como um conjunto de quê? O conjunto de bens, direitos e o quê? E obrigações, certo? Então, o objeto da contabilidade é o patrimônio. Aí ele pede, você viu lá no edital, o objetivo da contabilidade, certo? O objetivo, a grande coisa da contabilidade vai ser, pessoal, fornecer informações. Fornecer informações. Essa é a grande coisa da contabilidade. Fornecer informações para auxiliar os usuários aí na tomada de decisões, seja comprar, vender ações, né? Fornecer informações. A grande coisa da contabilidade é o objetivo. E isso muitas vezes vem como finalidade. Conceito, objeto e objetivo. Vem como finalidade. Porque esse é o objetivo final, é fornecer informações para ajudar os usuários na tomada de decisões. Muitas vezes vem assim, o objetivo é controlar o patrimônio. Se é isso, esse é o objetivo meio, é controlar o patrimônio. Com o objetivo final, com a finalidade de que a grande coisa é fornecer informações úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões. Perfeito, né?
Aí nós vamos ter o conceito, objeto, objetivo, o campo de atuação. O campo de atuação da contabilidade vão ser as aziendas, certo? As aziendas. Assim entendido como o quê? Como entidades econômico-administrativas. Ó, entidade econômico-administrativa. Ou seja, para que você tenha, né, esteja no campo de atuação da contabilidade, no campo de aplicação da contabilidade, você não precisa estar com uma empresa regularmente constituída, né? Pode ser uma sociedade em conta de participação. Você não necessita ter um objeto lícito. Pode ser um objeto lícito, é droga, tráfico de droga, jogo de bicho. Mas toda vez que você tiver um patrimônio e sobre aquele patrimônio tenha uma administração, aquilo passa a ser campo de aplicação, aquilo passa a ser campo de atuação aí da contabilidade, certo? Então o campo de atuação da contabilidade são as aziendas, certo? As aziendas são o quê, Silvio? Entidades econômico-administrativas. Ou seja, toda vez que você tem um patrimônio administrado, aquilo passa a ser campo de atuação aí da contabilidade, certo? Beleza, as funções da contabilidade. Olha só, o campo de atuação é o quê? Entidades econômico-administrativas, né? Então, a contabilidade ela vai ter uma função econômica e vai ter uma função administrativa. Olha que massa! A função econômica da contabilidade, porque não é uma entidade econômico-administrativa, né? As aziendas. Então, vai ser apurar o resultado. Apurar o resultado é a função econômica da contabilidade, certo? E a administrativa vai ser controlar o patrimônio. Controlar o patrimônio. Beleza, Silvio? Então aí ficou show de bola, que eu já entendi aí esse resuminho aí. Ficou bom, né? Tá tudo aqui que você precisa saber aí, ó. Campo de atuação, as aziendas que são entidades econômico-administrativas. Então a contabilidade vai ter uma função econômica que é apurar o resultado. A função administrativa é controlar o patrimônio. Perfeito. Certo? Aí nós temos, pessoal, para a contabilidade atingir seu objetivo, a contabilidade ela vai utilizar das chamadas técnicas contábeis. Técnicas contábeis para ela atingir o seu objetivo. E quais são as técnicas contábeis? Nós vamos ter a escrituração, que eles não assim colocaram aí, né? Escrituração, as demonstrações contábeis, a análise de balanço e a auditoria. Perfeito? Então aí nós temos as chamadas técnicas contábeis. Para ela atingir lá, o que é que ela precisa? Olha só, para ela, orientação, controle e registro, certo? O registro, pessoal, o registro dos fatos vai ser feito através de quê? Da escrituração, né? Ela vai, né, orientar e através das demonstrações contábeis, né? Através das demonstrações contábeis vai permanecer e ela vai controlar através. A auditoria não deixa de ser um próprio controle que se tem aí sobre a própria contabilidade, certo? Então aí nós temos as técnicas contábeis, escrituração, demonstrações contábeis, que nós vamos falar quais são as demonstrações contábeis obrigatórias de acordo aí com a Lei 6.404, Balanço Patrimonial, DRE, DLPA, DFC e para as sociedades de capital aberto, a DVA. E de acordo com a lei, ele fala que serão, né, as demonstrações contábeis serão complementadas através de notas explicativas. De acordo com o pronunciamento CPC 26, que é o que ele cobrou ali, as demonstrações, foi, mesmo ele falando que é de acordo com a lei, mas assim, estou de acordo com o pronunciamento, né, no edital, então você tem que ficar ligado, balanço patrimonial, DRE, DRA, certo? DMPL, DFC, DVA e notas explicativas. Se ligue, o relatório da administração não compõe o conjunto completo aí das demonstrações. Beleza? E os usuários, né? Aqui a gente falou dos usuários da contabilidade. Nós temos usuários internos e usuários externos. Certo? Usuários externos, nós temos os fornecedores, os investidores, né? As próprias agências reguladoras, o governo, tudo são usuários externos da informação contábil, mas nós temos usuário interno também, né? A administração, os funcionários, todos vão ter interesse. Funcionário tem interesse na contabilidade? Tem, sim. Porque o que é que o funcionário quer?
da contabilidade ali? Que a empresa tenha continuidade, que ela tenha liquidez para garantir o quê? Os salários dos funcionários, certo? Então, a contabilidade tem usuários internos e usuários externos. A gente vai ver, né, quando a gente comentar do pronunciamento CPC 00, que as demonstrações contábeis, elas são preparadas para atender os usuários externos, certo? Porque os usuários internos já têm aquelas informações ali dentro. Mas usuários da contabilidade, nós temos usuários internos e usuários externos. Beleza? Perfeito. Então podemos dizer que o objeto da contabilidade vai ser o quê? O patrimônio aí das empresas, né? O patrimônio das entidades. Portanto, a alternativa correta aí, letra C. Segunda questão, em relação ao objetivo aí da contabilidade, assinale a alternativa correta. O objetivo é o quê? Gerar informações para essa questão aí, né? Ela ficou assim meio chatinha, né? Gerar informações para os usuários externos, aumentar o saldo de contas do passivo não, ou gerar informações, olha só, para a tomada de decisões. É como eu falei, aquela coisa, né? As demonstrações contábeis, pessoal, elas são preparadas por usuários externos, certo? Agora, o objetivo da contabilidade é gerar informações para auxiliar os usuários na tomada de decisões, certo? Portanto, aí, o gabarito letra E. Mesmo aparentando ali, né? Gerar informações, mas não somente a contabilidade não é só gerar para os usuários externos, não, certo? As demonstrações, elas são preparadas para atender os usuários externos, certo? Os credores, os investidores por empréstimos, outros credores, né? Os investidores, credores por empréstimos e outros credores, né? Que são os usuários, chamados usuários primários aí da informação contábil. O princípio da competência na contabilidade está relacionado àquelas questõezinhas de princípios, né? O princípio da competência, que é a grande coisa do princípio da competência, é que a receita e despesa, ela vai ser de acordo com o quê, Silvio? A receita e despesa vai ser de acordo com o fato gerador, certo? Então, receita ganha, despesa incorrida, independentemente da receita ter sido recebida e da despesa ter sido paga. É de acordo com o fato gerador. Então, o princípio da competência na contabilidade está relacionado ao registro de todas as receitas e despesas de acordo com o efetivo recebimento das receitas. Não, aí seria regime de quê? Regime de caixa. De acordo com o efetivo recebimento das receitas e pagamento das despesas. Não, né? De acordo com o fato gerador, né? Ó, a receita de acordo com o fato gerador e a despesa de acordo com o fato gerador. O reconhecimento das despesas incorridas em determinado momento. Isso aqui é reconhecimento de despesa, mas ele fala de todas as receitas e despesas. Então é de acordo com o fato gerador. Normalmente as receitas a gente fala como receitas ganhas, as despesas a gente fala de despesas incorridas, certo? De acordo com o fato gerador. Aí só lembrando, né? Quando ocorre uma receita, olha só, não tem a ver com pagamento a receita, né? A receita tem a ver, ó, a receita tem a ver com o quê? Com fato gerador, certo? Aí você pode acontecer o seguinte, você receber antes do fato gerador, ó, receber antes do fato gerador, ou receber após o fato gerador, receber após, ó, o fato gerador. Olha só, se teve a receita e você recebeu, isso não vai gerar direito nem obrigação. Agora, se você recebe antes da ocorrência do fato gerador, isso vai ser, ó, eu recebi uma receita, então eu vou ter a obrigação de prestar um serviço de entregar uma mercadoria. Então aqui débito de caixa e crédito de receita antecipada. Esse lançamento aqui, ó, isso, ó, quando a receita é recebida antes, isso gera o quê? Um passivo. Você recebe antes de acontecer o fato gerador, isso gera um passivo, receita antecipada é um passivo. Agora, aconteceu o fato gerador da receita e você não recebeu, isso vai gerar um ativo, ó. Por quê? Porque aconteceu a receita, mas você não recebeu. Então, eu vou debitar aqui, ó, receita a receber, por exemplo, certo? Receita a receber. Essa receita antecipada pode vir assim, ó, receita a vencer. Toda vez que essa palavra a vencer tiver junto de uma conta de resultado, vai significar isso, que não aconteceu o fato gerador. Então, se você tiver despesa de seguros a vencer, quer dizer que você pagou, mas ainda não aconteceu o fato gerador, certo?
Então é tudo de acordo com o fato gerador. Então quer dizer, olha só, se você recebeu e não aconteceu o fato gerador, isso gera o quê? Isso gera um passivo, gera uma obrigação. Se você aconteceu o fato gerador e você não recebeu, isso gera um ativo, isso gera o quê? Um direito, certo? Então se liga, receita de acordo com o fato gerador. Se aconteceu o fato e eu não recebi, isso vai gerar um direito. Se eu recebi antes de acontecer o fato gerador, isso vai gerar um passivo, certo? Uma receita a vencer, a receita antecipada de vendas, receita antecipada de serviços. Poderíamos também utilizar a denominação adiantamento de clientes. A despesa é a mesma coisa, só que funcionando de forma análoga aí, ó, despesa de acordo com o fato gerador. Ocorreu a despesa aqui quando ocorre o fato gerador, mas nem sempre o pagamento é simultâneo com a ocorrência do fato gerador. Aí o que é que pode ocorrer? Você pagar antes ou você pagar depois. Aconteceu o fato gerador e você não pagou, aí você vai pagar depois. Se você paga antes uma despesa, pessoal, olha só, pagou antes, paguei antes, ó, crédito de caixa, mas não aconteceu o fato gerador, então eu não reconheço despesa, não vou reconhecer despesa. Então eu vou ter aqui uma despesa a vencer. Por exemplo, um seguro pago antecipadamente, ó, despesa a vencer. Isso aqui é conta do ativo, despesa antecipada. Então quando você paga uma despesa antes da ocorrência do fato gerador, vai gerar o quê? Um ativo, gera um direito. Porque se você pagou uma pólice, um seguro, você vai ter direito a usar esse seguro por determinado tempo. Certo? Então, uma despesa, quando ela for paga antecipadamente, ela gera um ativo. Agora, aconteceu o fato da despesa e você não pagou. Quando acontece o fato da despesa e você não paga, aquilo vai gerar o quê? Um passivo, ó. Aconteceu o fato, então eu tenho que reconhecer a despesa, ó, e vai gerar aqui uma despesa a pagar, certo? Despesa a pagar. Então, se ligue, porque muitas vezes você pode ter, né, essa coisa de despesa e você achar que aquilo é conta de resultado. E um dos grandes macetes para você saber que é ou não conta de resultado é quando você olha as nomenclaturas. Se você tiver aqui, ó, a receita e tiver uma coisa terminada em verbo, verbo indicação, ó, vencer, 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 então isso não é conta de resultado, certo? Não vai ser conta de resultado. A pagar, a receber, a vencer, então isso não são contas de resultado, porque indicação, né? Então se for uma receita a receber é uma coisa boa, isso é um ativo. A pagar, isso vai ser um passivo. E essa denominação vencer, você tem que se ligar. Se tiver despesa vencer, quer dizer que foi uma despesa que você pagou, mas não aconteceu o fato gerador. Vencer junto de conta de resultado significa a não ocorrência do fato gerador. Beleza? Portanto, aí, gabarito aí da questão 3, alternativa letra C. Questão 4. Ele fala aí, determina que os efeitos das transações e outros eventos econômicos, financeiros sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do seu pagamento ou do seu recebimento. Sua essência consiste em relacionar as receitas e despesas correlatas, ou seja, todas as despesas realizadas e necessárias à obtenção de uma determinada receita devem, em obediência, ser registradas no mesmo período, possibilitando a noção mais precisa do resultado econômico de uma entidade jurídica, a qual o princípio contábil enunciado se refere. Olha só, pessoal, a gente está falando do princípio. O princípio qual? O princípio da competência, certo? O princípio da competência é que receita e despesa tem que ser o quê? De acordo com o fato gerador, independente de recebimento ou pagamento. Mas dentro desse próprio princípio da competência, tem um confronto. Eles queriam até separar isso aqui na época, né? Não, mas era, né, tá junto aí com o confronto de receitas e despesas. Ou seja, pessoal, as receitas e despesas, ela deve vir simultaneamente quando elas se correlacionarem. Então, se você tem uma despesa que é correlacionada com a receita, ela deve vir junto. Se eu só tive aquela despesa por causa daquela receita, eles vão vir junto, certo? No resultado. Então, é o confronto das receitas e despesas correlatas. Quando você tiver despesas e receitas correlatas, elas devem vir sempre o quê? Simultaneamente. Silvio, me dê um exemplo aí. Olha só, pessoal. Por exemplo, quando você compra um bem, um imobilizado, comprou um imobilizado, o mais correto era você já jogar aquele imobilizado todo como despesa, não é? Aquilo imobilizado, mas aquilo vai ser despesa, vai. Mas ela vai sendo despesa aos poucos, aquele imobilizado vai sendo despesa aos poucos. Vai sendo despesa em função de quê? Da vida útil do bem. A vida útil é o quê? É a capacidade que aquele bem vai gerar receita na empresa.
Ah, certo. Então quer dizer, quando você vai jogando lá a depreciação paulatinamente no resultado, aquilo você está obedecendo o confronto das receitas com despesa. Como aquilo vai gerar receita durante 5 anos, que é a vida útil, então eu vou gerar aquelas despesas durante aquele período de quanto tempo? De 5 anos, certo? Receita e despesa, elas devem vir simultaneamente quando elas se correlacionarem. Então, outra coisa, é por isso que você vai ter um custo de mercadoria. Comprei, eu tenho um custo da mercadoria, mas você só joga aquilo no resultado quando? Quando vende. Por quê? Porque é o custo correspondente àquela venda. Quando você vendeu, você vai ter lá o custo da mercadoria vendida. Perfeito? Então, é isso aí. Então, aqui só para a gente comentar, né? E outros efeitos econômicos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, né? Sua essência consiste em relacionar receitas e despesas correlatas, ou seja, todas as despesas realizadas e necessárias à obtenção de determinada receita devem, em obediência, ser registradas no mesmo período, né? Simultaneidade das receitas e despesas correlatas, confronto das receitas e despesas. Isso é o quê? Isso é o princípio da competência. E é o que a banca PUC-PR mais gosta, esse princípio da competência. Beleza. O princípio da competência representa, né, os componentes do patrimônio que devem ser registrados pelos valores originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do país, que serão mantidos na avaliação dos valores patrimoniais. Não, né? Registrado pelos valores originais, expressos a valor presente, registro pelo valor original, que vai ser a mensuração, né? E depois a mensuração subsequente, que poderia ser custo corrente, valor realizável, que já a gente comenta. Simultaneamente, a tempestividade e a integridade do registro do patrimônio das mutações, determinando que seja feito, né, de imediato e com a extensão correta, independente das causas que a originaram. Isso é o princípio da oportunidade. Ó, a definição aí corretinha aí do princípio da oportunidade, ó, né? Oportunidade tem a ver com a tempestividade e a integridade do registro, né, das mutações, determinante que seja feito de imediato, no momento que ocorreu, e com a extensão correta, certo? Isso é oportunidade, ele quer que seja competência. As receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente do recebimento e do pagamento. Tá aí, né? Alternativa correta, letra C. A continuidade ou não da entidade, bem como sua vida definida ou provável, deve ser considerada quando da classificação e avaliação das mutações patrimoniais, quantitativas e qualitativas. Esse é o princípio da continuidade, lá na resolução, né? Hoje, lá no pronunciamento, a gente tem um pressuposto da continuidade, que a empresa elabora as demonstrações no pressuposto que a empresa ela vai ter continuidade, né? Princípio da continuidade. A adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior para os do passivo, sempre que apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. E isso é o princípio de quê, Silvio? O princípio da prudência. Em situações igualmente válidas, a gente pega sempre o menor ativo e o maior passivo, de forma que a gente tenhamos aí, né, de forma que tenhamos o menor PL. Portanto, alternativa letra C. O princípio contábil que estabelece as bases de mensuração do ativo e passivo é o qual é o base de mensuração. Mensuração é você atribuir valores monetários, certo? Então é o registro, o princípio do registro pelo valor original. Princípio do registro pelo valor original. Aí, olha só, pessoal, a gente tinha mais outros princípios, né? Esse princípio do registro pelo valor original diz que, né, a regra é que os ativos eles sejam registrados pelo custo de aquisição, certo? Pelo custo de aquisição. O custo de aquisição é o valor em caixa, o equivalente em caixa, pago para adquirir aquele ativo lá na data da aquisição, certo? Lá na data da aquisição, perfeito, né? Custo de aquisição. Mas aí nós vamos ter a variação subsequente, aí nós temos, ó, o custo corrente, custo corrente, pessoal, olha só, seria o valor, ó, o custo corrente do ativo e o custo corrente do passivo, se liga aí. É o valor pago para adquirir o ativo, pago para a aquisição do ativo, quando, na época lá, nas demonstrações contábeis, certo? Valor pago para a aquisição do ativo na época das demonstrações contábeis. O custo corrente do passivo é o valor
de liquidação do passivo lá na época de quê? Das demonstrações contábeis. O valor pago para liquidar, ó, pago para liquidar o passivo na época das demonstrações contábeis. Isso que é custo corrente. Nós temos o valor realizável. Valor realizável. O valor realizável do ativo é o valor de venda do ativo, ó. Ó, então é saída. Aqui, enquanto o custo corrente é entrada, é saída. É o valor de venda do ativo de forma ordenada. Venda de forma ordenada, ou seja, não é lá na época das demonstrações contábeis, não. Venda de forma ordenada quer dizer durante o exercício social. E o valor realizável do passivo, Silvio? O valor realizável do passivo é o valor pago também, pago para liquidar o passivo, só que não na época das demonstrações contábeis, como é o valor, o custo corrente. É o valor pago para liquidar o passivo no curso normal dos negócios, ou seja, durante o exercício social, no curso normal aí dos negócios. Certo? Beleza. Então, valor realizável. Aí nós temos o valor justo, né? É o valor, né, pelo qual um ativo pode ser trocado, um passivo negociado, entre partes independentes, conhecedoras do negócio, em uma transação sem favorecimento lá na data da mensuração. Então, em regra, esse valor justo, a maior coisa que representa o valor justo, a gente pode ter outras variações, mas como fosse o quê? O valor de mercado, né? O valor de mercado, o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, um passivo negociado, entre partes independentes, conhecedoras do negócio, em uma transação sem favorecimento. Valor presente. O valor presente é o valor em caixa, o equivalente em caixa, por exemplo, do ativo, pessoal, ó, e do passivo. Isso aqui é o único que é descontado, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 100 mil a receber, eu só vou receber isso daqui a 5 anos, esse valor, se fosse hoje, era 70 mil. Então, tem que ser descontado dessa entrada de caixa que vai ser no futuro. O valor presente do ativo é o valor em caixa, o equivalente em caixa, descontado, ó, do fluxo futuro de entrada de caixa. Aquele valor só vai entrar no futuro. O valor presente do passivo é o valor em caixa, equivalente em caixa, descontado do fluxo futuro, só que passivo vai ser o quê? Saída de caixa. Certo? E a chamada atualização monetária. Essa atualização monetária, isso era um princípio, e para perder o status de princípio passou a ser o quê, Silvio? Uma das variações aí do registro pelo valor original. Tá aí, né? As variações do registro pelo valor original. A atualização monetária é você reconhecer a perda do poder da moeda nacional nas demonstrações o quê? Contábeis. Né? Se liga aí, isso não é correção monetária. Correção monetária era decorrente de quê? De lei. Isso aqui é decorrente de contratos entre as partes. Reconhecer, né? Isso não se trata de uma nova reavaliação, né? É somente reconhecer a perda do poder da moeda nacional. Reconhecer a perda do poder da moeda. O poder da moeda nacional, nas demonstrações contábeis. Certo? Aí tá aí. Então, o princípio da contabilidade que estabelece as bases de mensuração é o princípio aí do registro pelo valor original. E se liga aí nessas palavras-chave, né? Custo corrente de ativo é o valor pago para adquirir o ativo na época das demonstrações contábeis. Custo corrente de passivo é o valor pago para liquidar o passivo na época das demonstrações contábeis. Valor realizável de ativo é o valor de venda de forma ordenada. Valor realizável de passivo é o valor pago para liquidar no curso normal dos negócios. Valor justo, nem coloquei aqui, é um valor de mercado, é o valor pelo qual um ativo pode ser trocado, um passivo negociado, entre partes independentes conhecedoras do negócio em uma transação sem favorecimento. Valor presente, né, do ativo, né, é o valor em caixa, equivalente em caixa, descontado aí desse fluxo futuro de entrada de caixa. Valor presente do passivo é o valor em caixa equivalente descontado do fluxo futuro de saída de caixa. A atualização monetária é reconhecer aí a perda do poder da moeda nacional nas demonstrações contábeis. Beleza, pessoal? Então aqui a gente dá um tempo e volta já aí com muito mais questões. E PUC-PR, não vem me confundir com o negócio de UFPR, não. É PUC-PR, beleza? Até já.